ela tem uma vida com Deus. E eu creio numa conexão. E eu profetizo uma conexão entre os nossos filhos e aos mais velhos. Quando eu falei com vocês que Deus está movimentando as coisas, irmãos, algumas coisas eu não vou fazer aqui mais na igreja. E eu falo isso com todo cuidado. Eu preciso de pessoas que realmente abracem o ministério conosco e entendam que você é Moriá comigo. Porque não tem nada a ver comigo, irmãos. É sobre aquilo que nós fazemos. Irmãos, eu vou comprar uma câmera com joystick. Não é brinquedo, e é necessário. Eu tenho ovelha lá em Arcos. A qualidade do nosso áudio melhorou muito. E eu vou entregar uma imagem melhor. E nós vamos expandir, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, não é sobre o que eu prego. Ontem, não foi eu que preguei aqui. Foi um filho nosso. Próximo culto não vai ser o Gabriel. Vai ser o Giovanni, outro filho. E é um novo tempo. E eu quero vê-los pregando de domingo. Quero vê-los pregando quinta-feira. Só os dois? De maneira nenhuma. Irmãos, quinta-feira ou domingo, não sei, acabou o culto e ficou transmitindo ali porque ninguém desligou. E a gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. É preciso uma geração forte que interesse pelo aquilo que nós fazemos. Eu preciso que realmente nasça o ministério de mídia na igreja, que abrace o ministério. E eu não estou falando a Marcele. Ministério não é um só. A Renata não trabalha o ministério infantil sozinha. A Renata não trabalha o ministério de louvor sozinha, é uma equipe. Irmãos, eu estava pensando, será que realmente eu preciso saber mexer na mesa de som? Não tem uma pessoa e pessoas que realmente se dediquem a mexer nessa mesa? Eu queria que a gente pensasse aquilo que a gente quer fazer. Entende? Estou entendendo? Está havendo uma movimentação. E é hora da gente crescer. É hora da gente pensar. O que está pegando aí, João? Amém. O João pediu para trocar, a gente troca, irmão. Mas está dando grilo aí também, João. Irmãos, nós temos 9 pessoas que colocaram no coração de aprender a mexer no som. E eu louvei a Deus por isso. Mas tem que ser 9 pessoas que vão se dedicar a estar na igreja. Porque senão fica nas costas de um. Fica pesado. Irmãos, eu quero me dedicar à pregação da palavra. Amém? Glória a Deus. Achei que seu microfone não estava suficiente para vocês ouvirem. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 17:7. Êxodo 17:7. Eu quero ler só a última parte do versículo, a parte C do versículo. Irmãos, eu já falei aqui e vou repetir. Quando você não acompanha as movimentações da igreja, você fica para trás. Irmãos, tem pessoas que eram para estar no louvor e não estão ficando para trás. E fica porque quer. E todas elas eu falo, não dá bobeira. Deus quer te usar. Queridos, Êxodo 17:7, parte final. É uma pergunta. Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos.
Senhor, nós te bendizemos. Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, tem a liberdade de ministrar neste lugar. Pai, que não sejam as minhas palavras, Senhor. Pai, que o Senhor venha produzir aqui no nosso meio santificação. Que o Senhor venha produzir aqui no nosso meio graça, restauração. Pai, nós profetizamos vida, profetizamos cura. Pai, nós não queremos que ninguém fique para trás. Pai, nós queremos entender os movimentos do Senhor. Queremos estar atento a tudo aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor está fazendo. Seja sobre nós, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. Pai, que cada coração aqui seja entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem já ouviu falar em inteligência artificial? Uau, louvado seja Deus. Quão você sabe de inteligência artificial? Se você não dominar a inteligência artificial, você vai ser dominado por ela. Queridos, preste atenção. Irmãos, eu acredito nos nossos filhos. Eu acredito. Quando eu falo que a gente tem que estar atento aos movimentos, entender aquilo que Deus quer fazer, eu vou te dar um exemplo. Irmãos, nós temos aqui dentro da nossa igreja uma pessoa que ama a leitura, uma pessoa que se esmera em conhecer e buscar. Nós temos uma pessoa que todo culto te traz uma literatura aqui, que é a Nilza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a nossa biblioteca tem que funcionar só dia de domingo? Por que a nossa biblioteca não pode ser virtual e física? Agora, você acha que eu vou esperar da Nilza criar uma página na internet para poder divulgar os nossos livros? A Nilza vem aqui e fala do livro. Quem vai filmar e usar esse recurso e oferecer para as outras igrejas as excelentes literaturas que nós temos? Por que a nossa biblioteca não pode servir ao reino? Por que a gente não vai multiplicar os talentos da Nilza, aquilo que Deus fez na vida dela? Irmão, vai ser eu, pastor, que vou criar uma página na internet e vou fazer isso? Está aqui, é para nós. Você não precisa entender de biblioteca, mas se você tiver visão de reino, você pega isso e faz acontecer. Sim ou não, irmãos? Não ia ser uma bênção, Nilza? Imaginou todo início de culto aqui, ter aqui 15, 20, 30 pessoas vindo aqui pegar livro? Irmão, de graça, não é por dinheiro não. Vem aqui, faz uma ficha aqui, justa, com documentação, leva o livro, é reino. Irmãos, está tudo em nosso favor, irmãos. Quantas vidas nós vamos poder alcançar? Quantas pessoas, às vezes não cristãs, que vai vir comer dessa biblioteca? Agora não espere de mim, da Nilza, fazer isso aí, irmãos. Não espere. Agora eu te pergunto, eu peguei a biblioteca como exemplo. O que o Espírito Santo já tem falado para você fazer, que você não despertou? Eu queria que você prestasse atenção. Irmãos, Deus tem prazer de nos usar naquilo que nós gostamos, naquilo que nós temos conhecimento. Queridos, está o Senhor no meio de nós ou não? Eu quero ler o texto e eu quero voltar em Êxodo 17:1. Não feche a sua Bíblia, irmãos. Êxodo 17:1. Nós lemos o 7, mas eu quero voltar lá no 1. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel
partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água. Murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu a Moisés: passe adiante do povo e leve com você algum dos anciãos de Israel. Levem também o bordão com que você feriu o rio do Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali, diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez. O fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Queridos, a gente precisa entender aquilo que o Senhor está fazendo. Havia uma sede, não era uma sede espiritual. Coisa boa é quando as pessoas têm sede da palavra, sede da presença do Senhor, sede do agir do Senhor. Aquelas pessoas ali contenderam contra Moisés, pressionaram Moisés, criou ali uma dificuldade para Moisés, e Deus veio com uma resposta. Irmãos, hoje é assim. A igreja continua assim. Muitas pessoas procuram o pastor. Pastor, por que nós não ficamos lá no mundo mesmo? Muitas coisas lá faziam até mais sentido e dava mais certo. Depois que eu passei por esse tal de crente, minha vida virou uma bagunça. A gente escuta uns negócios desse. Tem de tudo. Antigamente as pessoas não falavam com Deus. Mas hoje é preciso que as pessoas aprendam a falar com Deus. As pessoas precisam entender que o véu rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai. A gente pode trazer os nossos choros, a nossa mazela diante dos homens, diante do pastor. Mas a gente não pode perder de vista que a resposta certa sempre virá do Senhor. Queridos, eu olho para esse texto e eu vejo aqui um Deus que fala, um Deus que age. Ele não falou com Moisés por causa de Moisés. Ele falou com Moisés por causa da necessidade do povo. Irmãos, eu queria que você estivesse atento. Quinta-feira eu preguei uma mensagem aqui forte. Essa igreja estava vazia. Fico triste, sou humano. E ali naquela mensagem, Deus trouxe ali o perigo quando Deus nos entrega ao nosso coração. É um perigo quando você vive a sua vida do seu jeito. E é um perigo quando as coisas dão certo e você acha que você está caminhando certo. Quando nós somos entregues a nós mesmos,
é um perigo, irmãos. Porque o coração do homem é enganoso. E quando a gente começa a dar certo, aí é mais perigoso ainda. Porque a gente mais distancia de Deus. Mais acha que a gente não precisa de Deus. Ou que eu posso servir a Deus do meu jeito. E aí é perigoso. Irmãos, Deus falou com Moisés. Moisés, preste atenção, Moisés. Sabe aquela mesma vara que você tocou no Jordão e a água abriu? E o mar abriu para você passar? Você vai pegar aquele mesmo cajado e vai tocar na rocha. E eu vou fazer água para o povo. Irmãos, a gente precisa entender que uma coisa. Aquilo que Deus faz na nossa vida hoje tem muito a ver daquilo que Ele já fez. A gente não pode esquecer do favor do Senhor, irmãos. Por isso que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Deus agiu aquela vez, Ele age de novo, Ele pode agir. Abra comigo outro texto. Números 20, versículo 2. O povo continua no deserto. O povo saiu do Egito, caminhou 4 dias no deserto, não foi isso, irmãos? 4 dias? 40 dias? 40 anos? Meu Deus, quanto tempo de deserto, hein? E você está desesperado com uma semana de deserto na sua vida. Deus permite 40 anos de deserto, irmãos. Desanima não. Quando você sabe viver o deserto, você não precisa comprar roupa, porque Ele traz provisão. Você não precisa comprar sapato. Seu filho cresce e o pé dele cresce com o sapato junto, irmãos. Nosso Deus é Deus de milagre, irmãos. Tem nem que lavar roupa, irmão. A roupa vai no corpo se renovando. Tem de doido. Esse Deus nosso é maluco, esse Deus nosso não é gente não, irmãos. Concorda ou não? Deus não é gente não, irmãos. Vamos lá. Números 20, verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo, parece até que eu estou lendo o mesmo texto, né? Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, por que você trouxeram a congregação do que o Senhor trouxe a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo, e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue o seu bordão ou cajado. Qual, irmãos? O mesmo. E ajunte ao povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e então Moisés lhe disse, preste atenção, agora escutem seus rebeldes,
que teremos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram águas, muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Uau, que legal. O povo queria água. Moisés sabe tirar água da pedra, irmãos. Está tranquilo tirar água da pedra. Vai lá, 2 batidinhas e sai água da pedra. Pastor, eu já sei. Eu já fui à igreja, eu estou acostumado com esse negócio de igreja, sou crente velho. Eu vou para a igreja, eu entrego o meu culto, eu tenho as minhas experiências, eu tenho o meu cajado lá em casa, pastor, não é de hoje. Mas Deus não está mandando bater em ninguém. Deus não está mandando chamar ninguém de rebelde. Deus não está mandando chamar ninguém de rebelde. Deus está mandando o povo entender que há uma movimentação espiritual acontecendo. Há tempo de bater na rocha. Há um tempo de falar com a rocha. Irmãos, alguém aqui teria coragem de falar com esse púlpito? Ô púlpito, você tem coragem de dirigir uma palavra para um objeto? Os católicos têm, com todo respeito, há uma imagem, né? Há algo ali físico e eles entendem que ali há alguma condição. Só que a Bíblia, em Salmo 115, fala que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sentem, não conseguem direcionar nada, porque é um objeto. E aqui Deus fala assim: fale com a rocha, porque não é sobre a rocha. É sobre aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, e deixa eu te falar uma coisa. Muitos católicos recebem a bênção, porque não é sobre a pedra, não é sobre o físico, é sobre o coração. A gente precisa entender que Deus quer fazer uma movimentação. E quando as pessoas não entendem, não é sobre religião, não é sobre algo que eu já aprendi, porque lá no passado era assim, lá funcionou. Deus não tem compromisso com aquilo que funciona, Deus tem compromisso com a igreja. Então, lá era sobre Moisés pegar o cajado e tocar a rocha. Aqui agora não. Lá é singular o texto, aqui tem um plural. Eu quero ler o texto de novo. Não havia água para o povo, então ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. A mesmo cenário, a mesma tristeza. Ali a pressão acontece. Moisés, verso 7, eu vou pular para adiantar. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão, ajuntem o povo, você e Moisés e o seu irmão, adiante o povo. Antes era passe o povo, agora é adiante o povo. Falem é plural, não é fale Moisés, falem. É para fazer junto. Então aquilo que funcionou lá atrás comigo não vai funcionar mais. Entendeu a abertura do culto? Entendeu a minha fala antes da mensagem? Porque não é singular, é sobre nós. Não é sobre eu e a Renata, é sobre nós. Não é sobre eu ou ela, é nós. Gisele, não é sobre você ou sobre o Nilton, é sobre vocês. É aquilo que nós vamos fazer com família. É sobre aquilo que nós vamos fazer no reino. Nós vamos falar. Nós não vamos mais brigar. Nós não vamos mais tocar. Nós não vamos chutar a rocha. Nós vamos falar.
Irmãos, Jesus é a rocha. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Agora o povo fala. Agora o povo acessa a Deus. Não é sobre religião, algo físico, não é sobre a sede, não é sobre as nossas necessidades pessoais, é algo maior. Cuidado com aquilo que você já aprendeu que funciona. Deus não está aprovando mais. A vida espiritual não é para deleite pessoal. Acorda quem está dormindo aí do seu lado, querido. Tem gente dormindo aí. Cutuca aí, irmãos. Deixa dormir não. Irmãos, aquilo que funcionou no passado não vai funcionar mais. Está entendendo, irmãos? Não vamos mais bater na rocha. Nós vamos falar. Irmãos, eu queria que você pensasse sobre a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho, irmãos. O Evangelho é loucura. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Irmãos, o homem natural nunca vai discernir as coisas espirituais. O homem carnal, ele vai continuar tocando a rocha, batendo na rocha, porque ele sabe, 1 mais 1 é 2. E a vida espiritual não acontece assim. Irmão, Jesus veio para quebrar toda a religiosidade, tudo aquilo que a igreja entendia daquela época. Irmão, se cair um cabelinho do seu olho, um cabelinho dos seus cílios no seu olho, você fica bem? Você caça um espelho na hora, uma torneira, você quer lavar o olho. Não é? Agora, faz sentido um cego cuspir na terra, fazer um barro e passar barro no olho de um cego? Irmão, não tem sentido. Evangelho não faz sentido. Vida com Deus não faz sentido. Não se entende Deus com a mente humana. É com o Espírito. É com o Espírito. Não é mais no singular, é no plural. É o que nós vamos fazer. Pare de chutar a rocha na sua casa. Pare de bater na rocha na sua casa. Fale com o Senhor. É falar junto. Não é eu falar, é nós falarmos juntos. A gente precisa tomar cuidado quando a gente age por nós mesmos. Irmãos, preste atenção. Eu me converti numa época em que a gente tinha uma facilidade de mandar os outros para o inferno. Não era assim, vai para o inferno, porque brigou, não. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, vai mesmo, isso é verdade, mas não é assim que a gente ensina, que a gente fala e que a gente ama. A gente mostra a pessoa, o Cristo que habita em nós, a vida renovada que nós temos, a alegria que nós temos. Irmãos, ninguém resiste ao amor do Senhor. Ninguém. Ninguém. Mas o Senhor disse a Moisés, a Arão: por que não creram em mim? Para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não foram entrar este povo na terra que lhes dei? São essas as águas de Meribá? Porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor. Irmãos, Deus não aprovou o que eles fizeram. Deus não aprovou. Deus não aprovou.
Não creram na palavra que era para falar com a rocha. Irmãos, não é mais sobre fazer, é sobre falar. Que só saia da nossa boca as palavras que edifiquem, palavras de vida eterna, palavras de salvação. Irmãos, eu não tenho projeto de religião para ninguém, irmãos. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. A Igreja Batista não salva. Não salva. Não salva, irmãos. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe qual é o problema da religião? É que ela só quer relacionar com o texto e não com a pessoa do texto. Quanto mais a gente conhece do texto sem conhecer a pessoa do texto, a gente produz morte. A gente vira legalista, condena os outros. Irmãos, não adianta nada você ter 10 livros de receita na sua casa e conhecer todas elas, se você nunca fizer o mísero de um bolinho lá e não sentar com ninguém para comer do bolo. Porque o Evangelho é vida prática. É praticar, irmãos. Abra comigo em Efésios 1. Não cabe mais bater na rocha, irmãos. Efésios 1, versículo 3. Vamos ver o que Paulo fala para a igreja de Efésios. Pega no seu espírito aí, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Irmãos, Paulo falou aqui de bênçãos físicas, nos abençoou com carro zero, apartamento, com relacionamento, com casamento, nada disso. Nos abençoou nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo. Irmãos, preste atenção. Sabe o que te oprime, o que te prende? É não conhecer o Cristo. Porque se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente você será livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Ah, pastor, eu sou a favor do aborto. Então, como diz o pastor André Valadão, não é crente não, querido. Você não é crente não. Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Entendeu? Antes que eu fosse gerado, Deus já tinha planos de eternidade para a minha vida. Para sermos pecadores, está aí no texto? Para que Deus te escolheu, irmão? Irmãos, por misericórdia, se você tem ideia de religião, irmãos, nós fomos escolhidos para ser santo, não para ser religioso, não é para falar eu sou crente. Mas as pessoas que menos dão bom testemunho são os que se falam crente. Crente até o capeta é, irmãos. E irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele. Irmãos, não é para mim, é para ele. Tudo que ele fez em mim é para ele. Tudo que ele faz em você é para ele. Tudo que ele faz na minha casa é para ele. Para sermos adotados. Irmãos, eu fui adotado por Deus em Cristo Jesus. Eu não tinha direito a essa família pelo meu pecado, pelas misérias da minha vida. E em Cristo eu fui adotado. Em Cristo nós fomos adotados. Por meio de Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente. Irmãos, para nós é de graça, para Jesus custou caro. Cuidado com o que você faz da sua vida, porque custou caro para Jesus. Nele temos a redenção, a salvação. Por isso que eu te falo, igreja nenhuma tem salvação para ninguém, queridos. Apareceu uma igreja esses dias aí vendendo lote no céu, irmãos. Já estava tão ultrapassado. Não é possível que ainda tem gente que compra. Meu Deus. Se tem vendendo, porque tem quem compra, né? E o povo perece por falta de conhecimento, né? Então nele nós temos salvação, redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou de pequenas doses, que Ele fez abundar. Irmãos, a coisa de Deus na nossa vida é cheia, é plena. Irmãos, Deus tem miséria não, irmãos. Derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Irmãos, o Senhor nos deu sabedoria e entendimento. E é nós juntos que vamos falar com a rocha. Rocha, nós precisamos de água. Dá-nos água de beber. Amém, irmãos? Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Aqui eu quero entrar, irmãos. Preste atenção. Por que eu li Lucas 16, 11? Irmãos, esse texto eu tenho uma guerra com ele, irmão. Não que eu discorde dele. Irmãos, se eu não sou correto com a minha vida, se eu não sou coerente com a minha vida, se eu prego aquilo que eu não vivo, eu não tenho o direito de pedir a Deus que me fale daquilo que Ele quer revelar. Deus só vai me dar a conhecer das coisas espirituais, se eu for correto com as coisas naturais. Irmão, se eu não consigo amar quem eu vejo, como eu vou dizer que eu amo a quem eu não vejo? Está entendendo? Se você não consegue me amar, se você não consegue amar um irmão que está do seu lado, perdoar, não espere o céu, porque não vai ter jeito de estar lá, ou um ou outro vai ficar para trás. Irmãos, Deus, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Irmãos, vida com Deus, Deus revela. Deus derrama abundantemente, Ele fala. Falou comigo lá em casa antes do culto e falou comigo aqui durante o culto, irmãos. E continua falando. Eu já falei isso aqui. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, sobe o monte Moriá, vai lá em cima do monte Moriá e sacrifica seu filho. Abraão obedeceu, subiu, pegou seu filho e foi lá. Não é porque Deus liberou uma palavra que Ele parou de falar. É só chegar lá e sacrificar agora. Não, não é, irmãos. A gente continua ouvindo a Deus. E aí, chegou lá em cima, preparou tudo. E na hora que ele foi ali imolar o seu filho, opa, sintonizou aqui de novo. Deus continuou falando. E eu estou ouvindo. Pode falar, Senhor. Não é para matar o menino, não. Não, mata o menino não. Dá uma olhadinha para trás aí, ó. Tem um cordeiro substituto aí, ó. Tira o menino aí. Preparei, já deixei um bichinho aí para você matar. É ele que vai morrer. É o cordeiro substituto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos que morrer mais. Nós não temos que padecer mais pelo pecado, porque alguém já pagou um preço. Irmão, nós temos que nos esmerar agora para servir a Cristo, para renúncia de muitas coisas dessa vida, para vivermos o Evangelho, não religião. Irmãos, quais os mistérios que Deus tem te revelado? Quais os mistérios que Deus tem te revelado? Quanto que Deus fala com você?
Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Não, da sua vontade. Não é o que eu quero, irmãos, é da vontade dele. Segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Irmãos, o que a gente faz hoje ecoa para a eternidade, porque a gente já goza de uma eternidade em Cristo. Todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Se você não conectar as coisas do céu na terra, não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Aprenda a entrar no quarto para você falar com a pedra. A sua fala seja: eis-me aqui, Senhor. Teu servo te ouve. Fique tão calado até você ouvir a Deus. Não dê pitaco. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua família. Cuidado. Porque é segundo a vontade dEle. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe por que tem muitas famílias com problema? Porque é do meu jeito. Eu esqueço que há um governo sobre a minha vida e sobre a minha família, que é Deus. E eu quero que seja do meu jeito. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Irmãos, pergunta da turma de batismo. Quem não fez a entrevista aí, anota e precisa não esquecer. O que compõe a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é feita de quê? Quais tipos de pessoas estão na igreja de Cristo? Quem responde rápido aí? Quem sabe pode responder. Sério? Ninguém? Gente, fala um de cada vez, gente. De quê? Sangue e fogo, irmãos. Queimado e amarrado, em nome de Jesus. De salvos. A igreja de Cristo é feita de salvos. Irmãos, na igreja Batista Moriá pode ter homossexual, ladrão, prostituta, vagabundo, pode ter de tudo. Na igreja de Moriá pode ter de tudo. Na Assembleia pode ter de tudo. Na Católica pode ter de tudo. Todas as igrejas podem ter de tudo. Mas no céu só os salvos. Jesus vem buscar os salvos. Jesus vem buscar aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Jesus está nem aí para bandeira. Jesus não tem compromisso com ninguém que não seja salvo, que não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo é feita de salvos. Irmãos, o evangelho que nós pregamos, ele é para todos. Todos precisam ser salvos. Todos têm direito de acessar essas cadeiras. Mas uma vida transformada é aquela que vai ser salva. É aquela que tem o Senhor. Irmãos, preste muita atenção. Eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. Mas eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Se você tem dúvida da sua salvação, você não está gozando da eternidade. E você não sabe o que é ser filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Livres. Irmãos, preste atenção. Presta muita atenção. Preste muita atenção para você ouvir tudo. Se fizer um corte do que eu vou falar aqui, irmãos, irmão, todo filho de Deus pode beber pinga. Todo filho de Deus pode prostituir.
Todo filho de Deus pode uma maconhinha, um crackzinho. Todo filho de Deus pode, irmão. A Bíblia fala, está escrito na Bíblia. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Irmãos, eu sou tão livre que isso não me domina. E eu falo, quê? Sexo? Não, eu tenho lá em casa, tenho minha esposa. Bebida? Não preciso, estou cuidando da minha saúde. Não preciso. Irmãos, eu levo tudo isso como trapo de imundícia. Eu não preciso de nada das coisas desse mundo. Eu posso, mas eu não me deixo influenciar por nenhuma delas. Nenhuma delas me dominam. Eu não estou para nada disso. Está entendendo, irmãos? Por isso que muita gente não quer viver o seu Deus, porque ele foi ensinado que ele não pode. Você é crente, então você não pode, né? Uma cervejinha? Lá na minha igreja meu pastor não deixa. É por isso que ele não quer ser crente, por isso que ele não quer conhecer Jesus. Porque ele entender que você pode, mas você não quer, porque você não negocia a presença do Espírito Santo na sua vida. Irmão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu posso, mas eu não quero, irmãos. Não quero, eu não troco a presença. Tem uma música que nós cantamos aqui. Ajuda aí, Gisele, eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Irmãos, é só a presença do Senhor, irmãos. Quando você entende isso, irmãos, você olha para as coisas de uma maneira tão diferente. Irmãos, eu tenho o selo da promessa, eu tenho a marca da promessa, irmãos. Eu fui selado pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, isso é algo tão simples. Se pois com a tua boca você confessar que o Senhor é Deus da sua vida, eu vou entrar na tua presença, vou governar a sua vida, vou cear na sua casa e você comigo. Como o Senhor faz coisas novas, irmãos. O Espírito é o penhor, irmãos, o Espírito Santo é a garantia que você vai para o céu. Não é porque você é bonzinho, porque você merece. Preste atenção. Outra pergunta do batismo. A igreja cristã tem 2 ordenanças: ceia e batismo. O que é uma ordenança? Ordenança vem de ordem. É uma ordem. Eu tenho que me batizar. É uma ordem. Eu tenho que me batizar. A ceia, eu acesso à mesa, porque eu tenho comunhão com os irmãos, com o corpo. É uma ordem, irmãos. Eu tenho prazer de obedecer ao meu Deus. Irmão, não mereço. Não, irmãos, não mereço. Mas eu tenho prazer em obedecer. A minha Bíblia está escrito: obedecer é melhor que sacrificar. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Que coisa linda que Paulo fala. Irmãos, eu tenho o prazer de orar por vocês. Irmãos, que coisa gostosa. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Por isso, ouvindo eu também a fé de vocês, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito, com E minúsculo, porque é que o Senhor dê a você, ao seu Espírito, de sabedoria e de revelação.
Irmãos, eu não tenho que ir no pastor para o pastor falar porque que as coisas lá em casa estão ruins. Nós somos filhos. Eu não tenho que ir no culto da vitória da igreja dos outros para Deus falar comigo lá, irmãos. Entra para o seu quarto. Entra para o seu quarto. Saia de lá até estar tudo bem entre você e Deus. Irmãos, há um tempo agora de falar. Há um tempo de falar e de buscar o Senhor. Fale com o Senhor. Ah, pastor, eu já falei. Entra para o seu quarto. Você sabe por que você tem que entrar no quarto? Sabe por que a gente muitas vezes frustra? Não é para você ver Deus. Não é para você sentir Deus. É para Deus te ver. É para Deus te ver. Entra na presença do Senhor. Irmãos, o tempo mudou. A gente não traz mais a arca para a igreja. A arca não vai para a casa de Obed-edom mais. O Espírito Santo é o selo que está em mim e em você. E ele está em mim e em você. Você sai daqui, a presença do Senhor é real na nossa vida. Quando você está no trabalho, a presença do Senhor é real na sua vida. Ah, irmãos, a gente precisa entender o que Deus quer fazer. Espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento das coisas dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração. Seu coração tem olho, irmão? Você tem que ler a Bíblia, irmão, está atento ao que você está lendo. Peço que Ele ilumine os olhos do coração. Por quê, irmãos? Porque o coração do homem é enganoso. E se você for com o seu coração, você está fulminado. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Queridos, qual é o seu chamado? Você já imaginou se um jovem pega a visão, pega essa biblioteca nossa e faz ela acontecer, e uma vida for salva? Não valeu todo o investimento, valeu todo o trabalho. Está entendendo, irmãos? Qual é os planos de Deus, a vocação, a riqueza da glória da sua herança dos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no tempo do Giovanni, da Dani, do Mateus, da Eloá, da Júlia, tempo vindouro. E suscitou, verso 22, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, entregou à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, Cristo fez algo e entregou para você, entregou para mim. Ele não entregou para a igreja batista, entregou para a igreja que são compostas de salvos, aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? A igreja é o corpo.
é a personificação do próprio Cristo na terra. Por isso que a gente é chamado de cristão. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Queria que você fechasse os seus olhos. Está havendo uma movimentação espiritual. A presença do Senhor não se dá mais com símbolos e arca. A presença do Senhor não se dá num desejo de uma coisa física. Aquilo que nós sabemos fazer não dá mais para sustentar a nossa caminhada. Pastor, mas eu sei que se eu for na igreja 2 vezes por mês, Deus tem abençoado aqui em casa. Não, não é sobre isso. Pastor, mas eu sei que se eu vou no culto de oração, a minha vida está legal. Querido, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Queridos, há uma movimentação espiritual acontecendo dentro da Igreja Batista Moriá. Há uma movimentação espiritual na minha vida pessoal. Há uma movimentação espiritual acontecendo aqui sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios. Deus quer levantar coisas novas no nosso meio. A biblioteca só foi um exemplo. Deus quer trazer revelação. Deus quer trazer profundidade. Deus quer mover você a uma decisão e a uma obediência. Deus quer trazer você em águas profundas. Deus quer renovar e direcionar aqueles que permitem. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Se pois Cristo vos libertar, você vai ser livre de tudo aquilo que você sabe. Porque Deus não tem compromisso com o que você sabe. Ele não aprova o que nós sabemos. Ele aprova aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Aquilo que Ele falou comigo e com você. Queridos, fale com o Senhor. Não bata na rocha agora. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, queridos. Fale com o Senhor, queridos. Oh, Senhor, fale com cada um aqui dos nossos filhos, Senhor. Senhor, fale ao coração, fale à mente, fale ao espírito. Oh, Senhor, fale, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Senhor, libera uma porção de restauração, de amor e de graça sobre graça, Senhor. A abundante graça, Senhor. Oh, Senhor. Tua presença é real. Aqui nesse lugar